Olá, boa tarde, sétimo ano, professora Sádiva. Estamos reunidos para mais uma aula de Química, referente à nossa quinta-feira, dia 17 de setembro. E o nosso assunto da nossa aula de hoje, turma, será uma revisão sobre os isótopos, os isóbaros e os isótonos, ok? Então, eu apresento para vocês, para início de conversa, o neônio, que é um elemento químico da nossa tabela periódica, onde tabela periódica será um assunto estudado mais adiante com vocês, certo? Então, deixando bem claro aqui que nós temos não só o número de massa, apresentando aí para vocês, mas nós temos também o número atômico. Então, isótopos, isóbaros e isótonos, só para não cair no esquecimento e reforçando para o nosso início de conversa. São nomes diferentes, esses que eu citei, porém, muito fácil saber o que são átomos isótopos, o que são átomos isóbaros e átomos isótonos. Veja só, para melhor entender esses conceitos, primeiro devemos saber o que é. Nesse caso aqui, número atômico, certo? Então, o que é um número atômico? É um número de prótons, deixando bem claro para vocês, que um átomo tem em seu núcleo e representado sempre pela letra Z do nosso alfabeto, ok? Levando em consideração também um número de massa ou massa atômica. A massa atômica, ela é a soma do número de prótons, certo? Mais o número de nêutrons de um átomo. Não se esqueçam disso. E sempre a massa atômica será representada pela letra A. Então, qual é a fórmula química, certo, da massa atômica? Será A igual a P mais N. Então, A é a massa atômica igual a soma dos prótons mais nêutrons. Professora, no átomo, onde eu encontro esses prótons e onde eu encontro esses nêutrons? No núcleo do átomo, ok? Então, ao redor do núcleo do átomo, nós temos as camadas, onde nós encontramos os elétrons. Então, os prótons, eles carregam cargas positivas. Os nêutrons, como eu falei na aula anterior, sem carga, apresentando a neutralidade. E na parte externa do átomo, nós temos os elétrons com cargas negativas. Agora que eu apresento para vocês dois átomos, certo? De hidrogênio. O primeiro átomo tem número atômico igual a 1. Professora, o número de cima se refere, lembrando, massa. E o número inferior, esse número de baixo aqui, que está na parte inferior, representa o número atômico. Então, esse primeiro aqui, elemento químico, o número atômico é 1. E o número de massa também é igual a 1. Já no segundo elemento químico, o que é que nós podemos observar? Nesse segundo elemento, certo? Nós temos aqui o número atômico igual a 1 e o número de massa igual a 2. Então, nós podemos observar que o número de massa aqui, né, desses dois elementos, certo, são diferentes, mas o número atômico desses dois elementos são iguais. Então, eu posso dizer que esses elementos aqui, eles são classificados como isótopos. Por quê? Porque eles apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons e números de massas totalmente diferentes. Certo, turma? Aqui eu trago para vocês
dois elementos químicos diferentes, né? Então, eu tenho um átomo de argônio, que é um tipo de gás, certo? Quem tem um número atômico aqui igual a 18 e número de massa 40. E ao lado dele eu tenho um outro elemento químico, que é o cálcio, representado pelo símbolo Ca, né? Onde eu tenho um número atômico aqui 20 e o número de massa 40. O que nós podemos observar? Que o número de massa aqui são iguais, tanto no argônio como no cálcio. E nós podemos perceber também que o número atômico aqui, ou seja, o número de prótons, são diferentes nesses elementos apresentados para vocês. Então, verificando que o número de massa são iguais, tanto no argônio como no cálcio, eu posso classificar esses dois elementos químicos como isóbaros. Por que isóbaros? Porque traz o mesmo número de massa e número atômico, que são o número de prótons, diferentes. Então, reforçando para que não caia no esquecimento, ok? Então, os isóbaros são átomos com número de massa iguais, mas número atômico completamente diferente. E por último, eu tenho um elemento químico aqui, o bóron, que ele tem um número atômico 5 e tem um número de massa igual a 10.811, que é igual a 11. Então, se você fizer, claro que o número de nêutrons não está aqui presente para vocês. Então, se você aplicar a fórmula da massa, A é igual a P mais N, você encontra o número de nêutrons. Mas se você colocar o N, que é o número de nêutrons, e a quantidade, certo, de massa, no caso aqui, menos o número atômico, que é 5, 11 menos 5 é igual a 6, certo? Que é o número de nêutrons. Então, eu vou ter N igual a 6. Aqui é um exemplo de isótonos, no caso, né? Então, o número de nêutrons, ele não aparece, mas dá para você calcular aplicando a fórmula e seguindo os conceitos registrados e apresentados para vocês. Seguindo disso, eu tenho aqui o carbono, que é um elemento químico, certo? E eu tenho aqui o número atômico 6, né? E o número de massa é 12. Então, para saber o número de nêutrons que não vem nele registrado, eu posso pegar o 12, que é o número atômico, e diminuir por 6, que é o número de massa. Então, 12 menos 6 é igual a 6. Então, nêutron, né? O meu nêutron aqui será igual a 6, ok? Então, turma, os isótonos, no caso aí, são átomos com o mesmo número de nêutrons. Não esqueçam desse detalhe, ok? Como no caso do boro, né? E do carbono, ok? Deixando bem claro para vocês. E com relação aos conceitos apresentados, né? Na videoaula anterior, certo? Vou reforçar também para vocês agora, para que não caia no esquecimento. Então, assim, nós temos 3 palavras, né? Onde eu tenho aqui o iso como prefixo, que quer dizer igual, né? Então, eu tenho o termo aqui igual aparece nas 3 palavras, né? Mas eu tenho aqui uma diferença no conceito de cada uma delas. Qual é essa diferença? Isótopos, eu deixei aqui, né, o P destacado de uma outra cor, para você saber que quando eu falar de isótopos, eu estou pedindo para vocês verificarem
os elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons, ok? Isótonos, eu tenho aqui o N destacado, significa dizer que são os elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons, ok? E isóbaros, eu tenho a vogal A destacada, significando dizer que o elemento aqui, que vai prevalecer no caso aqui, é o número de massa, certo? Então, isótopos, números de prótons, isótonos, números de nêutrons, isóbaros, números de massa. Então, isótopos tem o P, não é? Em destaque, que lembra o quê? Prótons. Então, reforçando, o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Isótonos, a letra destacada, N, reforçando. O N lembra quem? Nêutrons. Então, são os elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, a vogal aqui, ou seja, a letra destacada, A, né? Então, você vai lembrar de quem? Da massa atômica, ok? Então, são aqueles que apresentam o mesmo número de massa. Então, turma, deixando bem claro para vocês que essas palavras elas existem, mas não corre o risco de fazer confusão na memória de vocês. Por isso que eu trago aqui em destaque algumas letras, né, de cada uma das palavras citadas. Tá bom, turma? E outra coisa, o assunto sobre a nossa próxima aula será sobre a eletrosfera, onde a eletrosfera, ela trabalha as camadas, né, de elétrons. Então, são 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, certo? E cada camada tem um valor. E esse estudo foi determinado por Bohr, certo? Onde Bohr, ele era discípulo de Rutherford. Ele aprimorou mais ainda o estudo do átomo. E esse átomo deixado pelos grandes químicos, eles são estudados até a nossa atualidade. Ok, turma? Aqui, deixando bem claro para vocês, eu tenho aqui 2 elementos químicos. O primeiro elemento químico tem número de massa 11 e número atômico, que é o número de prótons, 5, que é o bóron. E eu tenho o berílio, que é o segundo elemento químico, onde eu tenho o número de massa 10 e o número atômico, que é o número de prótons, 4. O que é que eu posso perceber? Que os dois apresentam o quê? Números de massa diferentes. E apresentam números atômicos também diferentes. Só o que eu estou procurando, na realidade, em cada um de maneira particular, é a quantidade de nêutrons. Então, eu posso pegar aqui, colocar o número atômico menos, o número de massa menos o número atômico. Ok? Então, no bóron, eu vou pegar aqui o número de massa, que é 11, menos o número atômico 5. Então, para mim saber o número de nêutrons, 11 menos 5, 6. No berílio, vou pegar o número de massa, que é 10, e vou diminuir pelo número atômico, que é 4, o número de prótons. Então, 10 menos 4, também 6. Então, tanto o bóron como o berílio, ambos apresentam o mesmo número de nêutrons. Se eles apresentam o mesmo número de nêutrons, voltando lá nos conceitos anteriores, são classificados como isótonos, ok, turma? Então, deixando registrado aqui para vocês, ambos possuem 6 nêutrons, tanto o bóron como o berílio. Isso significa que são isótonos, ok? Então, deixo registrado para vocês um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Estamos juntos no plantão de quinta-feira para
um Meet bem diferenciado com vocês, ok, turma? Um abraço e até o nosso próximo encontro.